Boa noite, tudo tranquilo? Minha fala de hoje vai ser sobre o relacionamento, vou falar especificamente em sala de aula, um relacionamento, aquele que nós consideramos, nós professores, na relação com os alunos, reconhecemos como um comportamento no mínimo incivilizado. Palavrões, atitudes nada corteses entre os alunos, muitas vezes entre aluno e professor, e também não é raro entre professor e aluno. A sala de aula como um lugar que eu entendo, um lugar de dificuldade de comunicação. Na verdade, entendo a escola como um lugar de sujeitos ávidos por comunicação, mas totalmente ou muito atrapalhados nesta situação de sujeitos que querem dizer. A impressão que me dá que a indisciplina, aquilo que é dito como indisciplina escolar, em grande medida é uma indisciplina no falar, é uma disciplina no comunicar, melhor dizendo. Nós vemos desde os lares, as casas, as pessoas se relacionando no ônibus, no transporte coletivo, a dificuldade crescente dos jovens e adultos já com essa dificuldade consolidada, que é dizer as coisas, de comunicar as coisas de maneira o melhor possível. A dificuldade que as pessoas têm em expressar seus sentimentos, expressar suas interpretações de mundo. Falta palavras para expressar aquilo que as pessoas querem expressar. Acredito que diminuindo a leitura, diminuindo o afeto por poesias, diminuindo o afeto por romances, diminuindo o afeto por conversas de um nível maior do que o nível do senso comum, né? Do nível da conversa despreocupada. A falta de conversas preocupadas com o que se quer dizer de fato é preocupante. As pessoas se indisciplinam porque vem a ideia à cabeça, a vontade de expressão na cabeça, muitas vezes um conteúdo quase que pronto, já que é expresso sem ter o cuidado com a forma. É o conteúdo superior à forma, expresso independentemente da forma. Nós vemos sujeitos, adolescentes, ou adultos, ou crianças, utilizando-se de palavrões. Querem dizer algo complexo e acabam resumindo num palavrão ou numa gíria. Não significa que eu seja contrário às gírias. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que quando eu não consigo dizer as coisas de forma complexa e fico escravo de palavrões, escravo de quê? De gírias, ou escravo de exemplos, quando eu não consigo expressar uma ideia complexa, mas eu digo assim, como se fosse lá o árbitro que disse tal coisa lá, lembra daquela situação? E a pessoa diz, não, mas eu gostaria que tu me explicasse. E ela fica com dificuldade. Não, lembra aquela situação do árbitro? Lá naquele futebol? Tá, e daí? Essa dificuldade de dar uma forma, ou de preocupar-se com a forma,
da expressão é que vai provocar a disrupção, o problema nas relações. A indisciplina, creio eu, a indisciplina não está, na grande maioria das vezes, no comportamento propriamente dito, mas na incapacidade de ter um comportamento diferenciado daquele. Onde um aluno ou um professor que se irrita, e ao invés de explicar a sua irritação, resume numa ofensa, mesmo que leve. O aluno que abre a porta da sala de aula, entra e não dá bom dia, porque ele não consegue expressar o que está dentro dele, e ao dizer bom dia, ele correria o risco de ter que expressar mais do que ele pode, ele está no seu limite. Quando o pai quer que o aluno, ou melhor, que o filho, não tenha tal comportamento, e por não saber se expressar, ele apenas afirma: não tenhas tal comportamento. E aí o filho pergunta: mas por quê, mãe? E ela: porque assim? Porque eu quero? Ou porque tu não viu que tudo que eu digo tu já vem dizendo o contrário? Não percebes isso? De certa forma, fugindo à organização da fala, à escolha de falas adequadas, de palavras adequadas para aquele filho, naquela idade e naquela situação. Portanto, eu gostaria de trazer a preocupação dos professores, dos filhos, dos pais, dos alunos, a preocupação com o diálogo, mas não exatamente a liberdade de poder dialogar, porque isso já seria uma matéria até vencida, né? A liberdade de poder dialogar, pô, isso é muito bom, mas a minha preocupação é preocupar-se em como dialogar. Eu tenho linguagem para isso? Será que eu só tenho na minha cabeça meia dúzia de expressões possíveis? E no diálogo eu vou precisar muito mais do que isso. Portanto, o diálogo me irrita. Já nem chega a ser um preconceito, mas é uma irritação que vem de mim, mas não é exatamente pelo conteúdo, mas por eu não ter as condições de expressar coerentemente. Eu entendo que a disrupção em sala de aula, ou a indisciplina na sala de aula, ela comunica, sim, a própria violência. Eu estou falando não a violência, claro, a exacerbada, vou chamar de incivilidades em sala de aula. É uma comunicação, sim. O sujeito está se comunicando. Ele só está fora de sintonia. Ele está dizendo, sim, da sua inconformidade, mas ele não está sabendo o como dizer isso. Então, quero afirmar a minha preocupação com o como. Eu gostaria que as pessoas lessem mais, se preocupassem mais com o diálogo, treinassem diálogos, começassem a dialogar mais, tendo como regra duas regras ao jogar-se no diálogo: não querer ofender, mesmo que isso ocorra por culpa e não dolo, né? Por um acidente, mas não querer ofender, e por explicar. Duas regras: tenho que explicar e tenho que não querer ofender. Duas regras fundamentais para o aprendiz de falas. Porque parece fácil, mas não é. Um palavrão resume muito em uma única expressão. Uma gíria resume muito. E tudo no mundo está cada vez mais, no que se refere à linguagem, mais resumido. O Face, o Twitter,
o recadinho, a mensagem, o oi, tchau. E aí, e esses resumos estão trazendo incivilidades, porque o ser humano não é um sujeito de resumo. O ser humano é um sujeito complexo. As emoções são complexas e nós não podemos resumi-las. Nós temos que aprender a justificar os nossos pedidos, a justificar as nossas respostas, a discutir as nossas emoções. Porque isso é provável que diminua em muito as incivilidades. Não digo que acabarão as incivilidades, mas diminuirão muito, porque é provável que as pessoas se deem mais tempo, porque se eu sou hábil no discurso, eu terei que dar tempo a outra pessoa falar. E durante esse tempo, eu terei que dar a mim tempo para que eu possa organizar meu pensamento e explicar direitinho o que eu quero, o que eu não quero, o que eu penso. Mas, dentro do meu querer, deverá estar o querer ouvir o outro, o querer entender o outro. Ora, com essa calma toda, com essa explicação toda, com essa expectativa toda, vai diminuir, com certeza, as incivilidades do dia a dia. Portanto, evitemos os resumos, evitemos os palavrões, usemos as gírias nos momentos adequados, mas sempre optemos pelo complexo, para fala longa, cuidadosa e preocupada. Isso é um respeito com o outro, e é um respeito comigo mesmo. Uma boa noite e até a próxima.